desejos nesse sentido. A produção, a criação, desejos, as relações. Antes de responder a pergunta do Marcelo, eu gostaria de, para ficar um pouco mais claro para os ouvintes, resumir, né, a ansiedade como um medo. Né? A gente falou da ansiedade como um anseio, né? A própria palavra ansiedade, ansiar por algo, anseio por algo. E a gente vai pensar na ansiedade, principalmente a ansiedade quando ela se torna mais patológica, como um medo, né? Porque quando a gente fala de estresse pós-traumático, a gente fala de medo de um trauma, né? Um medo que algo se repita. Quando a gente fala de síndrome do pânico, a gente também pode falar desses medos, medo de morrer, né? O medo de passar mal, a fobia social, medo de pessoas, o medo de que algo ruim aconteça. Então a gente vai resumir a ansiedade como um medo, né? E também como o que é esperado do sujeito, né? A imagem do sujeito. Em relação ao filho do Marcelo, o Diego, e a gente pode perceber que é muito comum sim nos jovens, principalmente nessa fase, né, em que eles estão em busca de uma carreira, de uma aprovação. O próprio nome, né, ser aprovado, já é algo que é esperado do sujeito. Uma aprovação, aprovado a alguma coisa. Exatamente, né? Então tem a questão da aprovação, como o sujeito lida, né, diante dessa possibilidade de ser aprovado ou não. É claro que gera um estado de ansiedade em todos os sujeitos, né, que passam esse momento da vida, e em alguns momentos isso se torna mais intenso, né, podendo desenvolver algumas psicopatologias, mas nem sempre, talvez seja só um momento em que a ansiedade se intensifica e depois ela diminui. Mas nós podemos pensar, né, na ansiedade, esses mal-estares, esses medos, esses temores, como algo comum, sim, dessa fase, né? Possivelmente ele tenha se tranquilizado após a aprovação e possa retornar, né, às suas atividades psíquicas, né, normais. Mas a gente não vê isso nem sempre como uma patologia, não. É comum nessa fase e diante da questão da aprovação ou não. Muito bem, conforme você falou mesmo, a ansiedade daria um compêndio aí com 600 páginas, um livro, né? Porque esse é um assunto extremamente profundo. O Heraldo Luiz perguntou sobre a ansiedade na terceira idade. Ela é comum? Como ela acontece na terceira idade? De que forma ela pode se mostrar? Enfim. A ansiedade, ela é comum em todas as fases da vida, né? Nós pensando então na ansiedade como um medo que eu trago para ficar mais claro para os ouvintes, a gente pode pensar quais os medos possíveis do sujeito que está vivenciando essa fase da vida, né? Então a gente fala também de uma subjetividade. Tem pessoas que estão na terceira idade que têm um ritmo de vida totalmente diferente de outras, assim como na juventude, né? Então, o estilo de vida, o cotidiano fala muito sobre essa ansiedade que o sujeito vivencia. Porém, né, quando a gente fala na ansiedade nessa fase da vida, a gente também pode, além de trazer o biopsicossocial, tudo que esse sujeito vivenciou, talvez ele vivenciou muitos momentos traumáticos na vida, né, muitas perdas, muitas situações difíceis, de tristeza. Então chega nessa fase da vida em que esse sujeito ele é propenso a vivenciar mais quadros de ansiedades, isto é, mais quadros de medos, né? Então, diferentemente de um sujeito que não vivenciou tantas perdas, adoecimentos. Então vai de caso para caso. Não? Exatamente. E o que pode ser usado para amenizar ou tratar, no caso da ansiedade na terceira idade? Então, é interessante como eu trouxe, né, a questão do desejo, né, criar desejos, né, a criação de próprios desejos, né, encontrar coisas talvez no mundo, no meio externo, que geram um sentido na vida desse sujeito, faz com que esse sentimento, né, que a ansiedade ela nasce de um vazio
de um lugar vazio dentro do sujeito. E um lugar que está vazio cabe muita coisa, né? Então é possível, a invasão acontece muito mais, né, essas invasões de coisas externas, muito mais em sujeitos que estão vivenciando esse lugar vazio do que em sujeitos que se sentem já preenchidos ou que estão produzindo desejos nesse sentido, encontrando sentido na vida. Então, encontrar isso, a produção, a criação, desejos, as relações interpessoais, né, isso pode ajudar os sujeitos a vivenciarem uma vida melhor, né? E quanto melhor essa qualidade de vida, menor as possibilidades de qualquer sofrimento psíquico. Em qual idade é mais comum a ansiedade, Cláudia? É na idade mais jovem, na idade mediana da pessoa ou na melhor idade? Essa é uma pergunta muito complexa, no sentido de que vivenciar em um mundo hoje, né, a gente não pode dizer que existe uma fase da vida em que ela é mais presente, porque isso seria errôneo falar sobre isso, em vista de que a própria sociedade, como eu disse anteriormente, que nós vivemos hoje, ela é uma sociedade ansiosa, ela é uma sociedade de excessos, né, em que os sujeitos cada vez mais eles têm estímulos no mundo externo, né, que a gente pode dizer que faz com que os sujeitos funcionem psicologicamente, mentalmente muito mais rápido que em outros momentos da vida, né, cobranças maiores, cada vez mais cobranças, cada vez mais rapidez, né, a gente vê hoje, a gente fala do fast food, a gente fala, um exemplo que eu sempre gosto de dar, de uma carta que há muitos anos era enviada pelo correio, né, que tinha um tempo de espera, que tinha a ação da escrita, né, a própria vida, né, há tempos atrás, produzia sujeitos que já sabiam lidar com os tempos da espera. Hoje não. Hoje as pessoas se comunicam rapidamente, velozmente pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu acho o Facebook muito lento, eu prefiro o WhatsApp. Não inventaram nada mais rápido até hoje, não? Exatamente. Então, se nós pensamos que a nossa geração está assim, nós podemos pensar que as futuras gerações, né, que elas estarão muito mais ansiosas e muito mais despreparadas para lidar com o tempo, né, com sentimentos de ansiedade também, com a espera, né, e vão ser cada vez mais gerações impacientes, intolerantes talvez. Nós precisamos pensar isso também, nós precisamos, porque isso se torna cada vez mais crônico, né, e desenvolve talvez no mundo, no meio externo, que gera, né, que a ansiedade ela nasce de um vazio, se sentem já preenchidos ou que estão produzindo desejos nesse sentido. A produção, a criação, desejos, as relações